Prefeito, então vamos falar um pouco aí sobre como é que foi esse ano, as expectativas para o ano que vem. Queria começar falando sobre algo mais recente, que foi a sua viagem a Brasília, né? Que você conte onde você foi, o que você vai trazer proposta de causa da sua viagem e obrigado por nos receber novamente aqui. Não, eu que agradeço mais uma vez estar falando com vocês, né? E viagem para Brasília eu tenho feito, João, de forma constante, né? Não adianta a gente ficar aqui reclamando que não tem recurso, sendo que a gente sabe que os recursos hoje eles estão nos ministérios, estão nas mãos dos deputados. Então, eu tenho feito isso de forma constante, buscando recursos, lembrando que a gente tem o PAC, né? Que é um plano do governo federal que está em aberto. Então, eu conto muito com a colaboração não só do governo, mas também dos deputados para fazer as indicações. Então, foi mais um momento, aproveitando esse final de ano, né, para tratar desses assuntos e também de assuntos de interesse do município, né? A gente tem o nosso aeroporto, por exemplo, que hoje está a Infraero fazendo o serviço de operação dentro do nosso aeroporto, mas a gente precisa também de dar uma solução, né? A gente precisa trazer não só voos regulares, que lógico é um objetivo que a gente tem, mas a gente sabe que isso é a longo prazo, mas viabilizar o nosso aeroporto com balizamento noturno, estrutura melhor também para o nosso terminal ali de embarque. E a gente foi na Infraero conversar sobre isso, né? A Infraero fez um plano diretor para o nosso aeroporto e a gente foi conversar sobre a possibilidade da Infraero estar assumindo de forma definitiva o aeroporto. Isso é de interesse nosso, é de interesse também da Infraero e a gente foi tratar disso, os trâmites legais, para a gente chegar nesse entendimento. Lógico que é o começo de uma conversa, nosso aeroporto tem um potencial imenso para terminal de cargas, para também voos comerciais e outras questões comerciais também que eles apontam no plano diretor. Então a gente está tentando evoluir um pouquinho nisso, né? Essa conversa na FAIRA foi muito importante, acho que é um caminho inicial para a gente estar pensando aí no novo modelo para o nosso aeroporto, para ele ser melhor utilizado. Também estive no Ministério da Saúde, né? E vou estar sempre no Ministério da Saúde, onde a gente precisa de mais recursos, tratando da questão da oncologia da nossa cidade, que precisa de investimentos. A gente está prestes a inaugurar aí o nosso Hospital do Câncer, que está com a obra já em fase final, em fase de acabamento. A gente espera que no próximo ano a gente conclua, né, o Hospital do Câncer. A gente vai precisar de investimentos do governo federal, também do governo estadual, para equipar esse hospital. Então, frequentemente, eu estou fazendo essa visita, trazendo investimento para a cidade, e vamos continuar sendo assim, né? É lá que estão os recursos e acho que Poços, por não ter um deputado federal, a gente precisa estar sempre em Brasília buscando esses recursos. Sobre essa questão da falta de deputado federal, ano que vem a gente tem eleições, já existe alguma articulação? Você acha que é possível que não haja uma grande divisão entre os candidatos aqui de Poços para que a gente consiga ter alguém eleito? E se você pretende trabalhar nessa articulação? É o que eu sonho, o que eu espero, né? Que não haja uma divisão tão grande. Falei da importância da gente ter um deputado, Poços já vai estar há 12 anos sem deputado, né? Uma cidade com quase 200 mil habitantes e a gente não tem deputado, né? Isso é triste, quem pede conhecer a cidade, a gente vê cidade muito melhor que Poços hoje, recebendo grandes investimentos por ter um deputado, e a gente tem que brigar para que isso aconteça, né? Lógico que, quando a gente fala de política, tem muito interesse pessoal, tem muito interesse político. Hoje a gente tem o fundo eleitoral aí que contribui para que mais candidatos saiam, mas a gente tem que, acho que o eleitor de Poços ele tem que ter a consciência disso, né? O prefeito hoje não consegue trabalhar, não consegue ter recurso para a cidade se não tiver um deputado. Então acho que a gente tem que brigar para isso, para que saia o mínimo possível de candidatos, para que todos que saiam tenham mais chance de eleger. Isso é matemática pura, né? Quanto menos candidatos sair, mais eles serão votados. E brigar para que possa ter um candidato. Acho que está no momento ainda de construção, ainda não sabemos, né, quem vão ser os candidatos, mas eu acho que a gente tem que ter na consciência, né? O eleitor de Poços tem que concentrar o voto aqui em Poços para a gente que não perca a cidade, não perca recursos. Um nome forte é o do próprio Sérgio, né? Sim, natural que isso aconteça, né? O Sérgio é um ex-prefeito, um prefeito que saiu muito bem avaliado. Possivelmente o Sérgio deve ser candidato e é um nome forte, com certeza, um dos nomes que tem mais chance de eleição. Agora falando um pouco sobre a situação financeira da prefeitura, que balanço que você faz desse corte de gastos que ocorreu esse ano, né? O que você já percebeu? Já melhorou um pouco essa situação? Não digo que melhorou, João, até porque a gente vê o orçamento que a gente mandou para a Câmara para o ano que vem, a gente fez uma redução de praticamente 15%, né, da nossa receita. Os municípios eles estão passando dificuldade, hoje fizemos o pagamento do 13º da Prefeitura, dos servidores da Prefeitura, com muito esforço, e a gente está vendo que vários municípios não fizeram esse pagamento. Isso é prova de que a situação financeira dos municípios ela é difícil, as receitas elas estão caindo, e com essa reforma previdenciária que está prestes a acontecer,
Isso vai piorar, principalmente para os municípios que têm parte considerável da sua arrecadação em ISS. Foz é uma cidade que ainda vive muito do turismo, depende muito do serviço, e a gente tem um medo muito grande de que a nossa receita seja comprometida mais ainda. A gente tem que trabalhar para isso, né? A gente não pode ficar chorando aqui. Lançamos um plano recentemente, há poucos meses, um plano de reforma financeira mesmo da prefeitura, um choque de gestão, digamos assim, e a gente já começou a aplicar isso. Prova disso foi a renegociação que a gente fez do INSS agora e dos precatórios, graças à emenda constitucional aí, 136 nos propiciou isso, e a gente vai ter uma redução muito grande a partir de janeiro nos gastos que a gente tem, né, na dívida que a prefeitura tem, uma dívida que foi gerada aí ao longo de vários anos, a gente vai ter uma redução disso e temos que trabalhar também. Não vale a gente ficar aqui chorando e falando de corte de despesa. A gente fez muito isso, né? Cortamos hora extra, revisamos praticamente todos os contratos da prefeitura esse ano para evitar gastos desnecessários, mas a gente também tem que trazer novas receitas, né? A gente tem trabalhado em cima disso. O ano que vem vai ser um ano muito difícil também, eu tenho certeza, mas a gente tem que continuar trabalhando sempre pensando, né, no equilíbrio financeiro da prefeitura. A prefeitura, quem acha que prefeitura é vida fácil, que tem dinheiro sobrando, que pode fazer as coisas aqui, está completamente enganado. Por isso que a gente tem que estar buscando sempre recursos fora. Hoje a gente, praticamente 50% de tudo que entra na prefeitura é para pagamento de folha salarial. Então isso compromete muito, né, os investimentos da nossa cidade, mas a gente está trabalhando para mudar essa realidade já a partir do ano que vem. E como que vai fazer a prefeitura para aumentar a arrecadação? Deve haver uma revisão de IPTU, por exemplo? Não, o que a gente pretende fazer é uma nova contratação do georreferenciamento, né, que a prefeitura já não faz, já não atualiza isso, né, os dados cadastrais já há alguns anos. Isso a gente vai possibilitar a gente lançar imóveis, por exemplo, hoje, que não tem lançamento, imóveis mais recentes, que a pessoa não faz o cadastro adequado na prefeitura, não entra com os dados cadastrais e a prefeitura vai estar revisando esses imóveis na cidade como um todo. Também tem recuperação tributária, né? Tem muitos recursos que a prefeitura pagou de tributos no passado que a gente está reavendo. Isso vai dar um incremento no cofre da prefeitura de uma forma muito considerável. A gente fala de aumentar a receita da prefeitura, mas é sempre pensando na população também. Ninguém está falando de aumentar imposto. A gente está falando de ser mais eficiente com os gastos públicos. Tem muita coisa aqui, João, que acontece, por exemplo, compra em duplicidade por secretarias, né? Tem contratos muito semelhantes, com um objeto muito parecido, que hoje a gente vê que a gente pode ser mais efetivo nisso, né? A redução mesmo de cargos de confiança é uma ideia que a gente já vem trazendo já há algum tempo, a gente está reformulando a prefeitura, não é nada muito drástico, até porque os cargos de confiança significam apenas 1,2% do gasto com o pessoal da prefeitura, mas a gente também tem que dar exemplo, né? Algumas secretarias elas vão ser fundidas e a gente pretende também eliminar alguns cargos de confiança que a gente considera que são desnecessários. Teve também uma medida recente que foi o aumento do preço dos serviços, né, da prefeitura, inclusive da Secretaria de Esportes. Uma quadra, um ginásio que antes o aluguel era R$20, passou para R$50 por hora. Será que é justo passar um aumento assim de 150% em um serviço que o cidadão utiliza? Isso a gente tem que ver o tempo que está essa tabela completamente desatualizada. Tem muitos preços públicos da prefeitura que estão mais de 20 anos com o mesmo preço. E a gente tem que lembrar também, né, não é justo também a prefeitura estar cuidando de um espaço público, né, de uma forma frequente e o espaço passar por vandalismo. Eu gosto de dar um exemplo do Parque Municipal. O espaço que frequentemente, só nesse ano, a gente revitalizou os banheiros ali do Parque Municipal por 3 vezes, né? Isso é dinheiro público praticamente jogado fora, porque a gente reforma em poucos dias a população, né, e não estou querendo generalizar, isso são alguns casos que acontecem, a população vai e vandaliza esses espaços. Essa taxa é uma taxa administrativa, a gente tem que lembrar também que muitas vezes tem servidores da prefeitura que tem, por exemplo, que fazer limpeza de banheiro, fazer manutenção frequente nos espaços, e essa taxa ela vem contribuir para isso. Nós que a prefeitura não quer ter lucro com esses espaços, mas muitas vezes é um valor justo pelo uso, né, que a população está fazendo. Mas deve haver pelo menos uma melhoria na manutenção do espaço, porque são espaços que não têm uma cobertura adequada, tem muita goteira, tem presença dos pombos, não tem um material esportivo, né, redes, por exemplo, adequadas para a utilização. A ideia é essa, né? E até esse recurso ele tem que ser revertido diretamente para o esporte. Esse recurso vai para o fundo do esporte, ele tem que ser revertido justamente para isso. E o valor que era arrecadado antes não conseguia viabilizar. Então, justamente para esse uso e para dar melhoria na condição da prática esportiva nesses esportes, que a gente tem que fazer a cobrança dessa taxa. Certo. Vamos falar agora de duas questões que foram bem marcantes esse seu primeiro ano, né? Que são vitórias do seu governo.
subsídio para Floramar e a extinção das charretes. Sobre o subsídio, como que deve ser daqui para frente, né? Qual garantia a gente tem de que a Floramar vai fazer a parte dela e se ele vai ter que ser renovado todo ano, de acordo com a avaliação do funcionamento aí? Bom, primeiro a gente tem que dar os parabéns até para a Câmara Municipal também, né? Foram vários projetos, a Prefeitura teve todos os projetos que ela mandou para a Câmara Municipal foram aprovados. E isso não é porque os vereadores gostam de mim ou porque gostam dos projetos, porque os projetos realmente são bons para a cidade. A gente teve durante esse ano, e o primeiro ano de governo, é um ano que a gente coloca tudo em ordem, dá a nossa cara, mas a gente também teve muitas realizações. Eu fico muito feliz de ter esses projetos que você falou, projetos aprovados. O transporte público é um assunto que já é discutido há muito tempo, é um problema nacional. O valor da passagem hoje em Poços tem um pedido de reajuste mais de R$ 8,00. A passagem já era para estar em R$ 7,00, né? Desde o dia 1º de janeiro eu consegui segurar ela pagando indenizado R$ 1,00 por cada passagem para a operadora, mas não adianta a gente falar de dar subsídio, entregar dinheiro direto na mão da operadora do transporte público. A gente teve que fazer uma remodelagem do nosso transporte. A gente tem linhas que são completamente deficitárias, que são ineficientes, que não tem pessoas andando nela, elas são deficitárias, e a gente está fazendo uma reformulação geral no sistema, né? Colocando linhas nos horários que têm maior presença de público, tirando linhas, é lógico, a gente tem que fazer isso para tornar mais eficiente, tirando linhas que praticamente não são utilizadas em horários específicos, lógico, e fazendo uma remodelagem que nos propiciou, por exemplo, colocando dentro desse pacote o meio passe universitário, que é um pedido de muitos anos dos estudantes da cidade, a gente conseguiu colocar isso dentro do pacote, e também a questão do passe dos atiradores, né, a gratuidade dos atiradores, que não estava sendo obedecida, e agora a gente conseguiu negociar com a empresa que isso ia estar fazendo parte do pacote também. Então, é uma série de medidas que vai ser tomada, a gente tem questão de mobiliário urbano, tem questão também de acompanhamento das viagens pelo celular, a gente tem também a questão do aumento do número de linhas para transporte das pessoas com deficiência. Então, são várias melhorias que a gente já vai começar a ver no transporte público daqui a alguns dias, né? Isso vai acontecer de forma rápida. Lógico que essa lei agora ela vai ser regulamentada, né? É um valor considerável, são 15 milhões de investimentos por ano que a Prefeitura vai fazer, mas isso significa apenas 1%, né, da receita corrente líquida da Prefeitura. É um valor que a Prefeitura hoje não tem condições financeiras, mas vai fazer um esforço porque entende que o transporte público é necessário. Lembrando, né, que o grande objetivo nosso é reduzir o valor da passagem, como eu disse, era para estar R$ 8,20. A gente está reduzindo o valor da passagem para R$ 5,00, contando que o transporte coletivo ele tenha um acréscimo no número dos passageiros considerável para tornar isso viável. Então, a gente está apostando, e realmente a palavra é essa, a gente está apostando que durante esse próximo ano a gente vai começar a sentir um movimento maior no transporte coletivo. E é aquela briga de sempre, né? A gente tem que lutar essa questão até de mobilidade, questão de trânsito também, a gente fazer que as pessoas utilizem cada vez mais o transporte coletivo. Então, a gente pede até a ajuda da população, aproveitar que a gente está fazendo essa redução de preço pela primeira vez na nossa cidade, está tendo uma redução do preço da passagem do transporte público. Isso nunca aconteceu. E vamos continuar trabalhando nisso, atendendo a população no que ela mais precisa. O transporte público hoje é um preço considerável no bolso das pessoas mais carentes, principalmente aquelas que ganham um valor, recebem um valor mais baixo. Então, a gente vai lutar para manter essa passagem sempre no valor mais baixo possível, mas precisamos também que a população contribua andando no transporte público. Certo. Sobre as charretes, né, também tem a ver com mobilidade urbana, com causa animal, né, e também envolve a questão social, né, de como lidar com os charretistas que vão ficar desempregados. Como é que você vê esse momento histórico para a cidade, né, e como que vai ser daqui para frente, porque aí vocês vão ter que lidar com os charretistas e também com esse novo serviço das carruagens elétricas. Né? Esse serviço também, esse projeto de lei também vai ser regulamentado agora nos próximos dias. Vamos definir todos os critérios, prazos que a gente vai fazer o auxílio social para os charretistas. Lembrando que é um assunto discutido há mais de 30 anos na cidade, né? Que é o fim das charretes. Hoje eu acho que quase 100% da população concorda que não tem como a gente conviver com charretes, principalmente na área central da cidade. Então foi um projeto também muito trabalhado, muito estudado. Eu participei de várias audiências públicas e logo que eu assumi, eu deixei meu compromisso aí para várias pessoas, inclusive para a minha equipe. Assim, eu participei, eu sei o que a gente precisa fazer
para que a gente encerre por vez esse serviço. Não teria como a gente fugir isso sem o auxílio social para os charretistas, né? Querendo ou não, a gente está encerrando uma atividade, muitas famílias dependem desse tipo de serviço e colocando, né, esse auxílio social para elas, eu acho que a gente conseguiu amenizar todos os problemas. Prova é que agora o projeto conseguiu, a gente teve êxito na aprovação desse projeto e, por fim, né, conseguiu dar fim às charretes. Agora, a questão da carruagem elétrica, o projeto, ele autoriza a instalação da carruagem elétrica como mais um atrativo turístico para a cidade, e a gente vai também fazer a regulamentação disso e ver o que a gente vai optar. Se vai optar por fazer uma concessão, ou a própria prefeitura explorar, ou a prefeitura comprar o equipamento para ser explorado, mas a gente não conseguiria pensar nisso antes de acabar com a charrete por tração animal. Então foi um primeiro passo, agora vamos partir para o segundo passo, que é o estudo de viabilidade da carruagem elétrica. Aquele modelo da carruagem que foi feito pelo DME, ele deve ser mantido? A prefeitura vai conseguir produzir essa carruagem? Sim, na verdade foi um modelo produzido, né, pelo IE, Prefeitura, IF, a PUC, foi um projeto muito bacana, que a gente tem muito orgulho. Inclusive, esse projeto que a gente fez aqui está sendo usado em outras cidades do interior de Minas já. É um projeto que é público, tem uma empresa, né, que produz essas carruagens. A prefeitura chegou até a licitar em um certo momento, já ter a licitação ativa, mas porém, como não tinha lei aprovada para esse tipo de transporte, não pôde fazer a compra. Agora a realidade é outra, né? Talvez seja um modelo que a gente vai adotar, um modelo que já mostrou que é eficiente. A gente tem um protótipo na cidade, um modelo feito em Poços de Caldas, que está sendo usado em várias cidades e certamente será um modelo que a gente vai estar utilizando aqui. Eu queria voltar um pouquinho só, você estava falando da CND, eu queria voltar um pouquinho nessa questão financeira. Poços corre o risco de perder uma verba de 450 mil para a reforma da URCA. Como é que está essa situação? Vai ser possível reverter ou não? Ô, João, essa verba de 450 mil, é lógico, ainda mais na situação, né, que os municípios, enquanto prefeito, não quer perder verba. E não é só essa verba, né, tem muitos recursos que a gente conseguiu com o governo federal. Posso te falar que são mais de 100 milhões de reais que a gente conseguiu por esforço, mas meu mesmo, de ir atrás de deputados, mesmo a gente não tendo deputados da cidade, eu fui atrás de outros deputados para que encaminhasse recursos para a cidade. Tem financiamentos da Caixa, inclusive, para fazer a ligação da Zona Oeste com a Zona Sul da cidade, que depende de uma série de documentações da Prefeitura. Essa questão de CND, todo ano, vai acontecer o mesmo problema. Chega no final do ano, a Prefeitura tem que fazer a renegociação do INSS, para o ano seguinte tem que fazer parcelamento, e durante esse período ela fica sem CND. O que eu posso trazer de notícia positiva é que agora, recentemente, fizemos a negociação dos débitos da Prefeitura de precatórios e também de INSS, que agora a nova emenda constitucional, né, 136, nos dá essa possibilidade, e nós vamos ter uma economia muito grande no município do que a gente paga por mês de precatórios e de INSS. Isso vai dar um suspiro para os municípios, né? Não é o caso de Poços de Caldas, são quase todos os municípios do país que estão passando por essa dificuldade, mas a questão da CND, a Prefeitura, por enquanto, vai ter que conviver com isso. Fica um período do tempo sem CND e logo no começo do ano regulariza. A gente espera que não só essa verba que tem para a URCA, para a reforma da URCA, mas várias outras que a gente tem no governo federal e também na Caixa Econômica, que elas sejam disponibilizadas no início do ano. E tem aquela outra verba de 2 milhões também, de emenda parlamentar, né? Que pode ser que Poços de Caldas consiga. Sim, né? Tem vários casos, tem casos de emenda parlamentar, tem casos de financiamento na Caixa que a gente tem recursos do PAC que a gente já foi aprovado, como por exemplo da troca do mobiliário urbano. A gente teve um projeto aprovado no PAC no governo federal com a troca de todo o mobiliário urbano de transporte público, que são os abrigos de ônibus. A gente precisa de alguma documentação, hoje a gente não está habilitado, mas eu tenho certeza que no começo do ano todas essas verbas serão, serão disponibilizadas para o município. Inclusive essa da URCA de 2 milhões. Inclusive essa da URCA, a gente está trabalhando para isso. A gente tem também uma questão das terras raras, né? Você chegou a receber o coletivo de meio ambiente aqui, né? Recebeu um abaixo-assinado, houve um compromisso na época de revisar a certidão de uso e ocupação do solo. Como é que está essa questão? É possível que isso seja revertido ou não? O licenciamento, inclusive, saiu hoje, né? O licenciamento das empresas saíram hoje. É uma confusão muito grande que se faz. O licenciamento está a nível estadual e a nível federal, nada a ver com o município. A certidão de uso do solo, para as pessoas entenderem de uma forma mais genérica, é um checklist. Se qualquer empresa, qualquer empreendedor tiver de acordo com todos os itens que são obrigados por lei, a prefeitura não pode negar. E não é o caso, né? Eu acho que tentaram falar assim, prefeito, dá uma canetada aí que você acaba com tudo isso aí.
infelizmente, a gente até tentou juridicamente uma forma de chamar para o diálogo maior, ampliar um pouquinho a discussão sobre terras raras, mas isso está fora da prerrogativa da gestão municipal. Isso está sendo discutido amplamente a nível estadual, amplamente a nível federal. Tive também no Ministério de Minas e Energia, estive na MM nesse final de semana, né, que é a Agência Nacional de Mineração, para tirar mais informações, o que foge um pouco da competência do município. As licenças estão sendo tratadas agora a nível estadual. E o município tem que estar preparado, João. Acho que a preocupação que o pessoal veio conversar comigo aqui, que é a maior preocupação que eu tenho atualmente também, é ter mais informações sobre como será o processo de extração na nossa cidade. Eu também me preocupo muito, não só com a questão ambiental, também como com a questão social, e também quero saber, e acho que é justo, né, a gente saber quais investimentos que serão revertidos para o município, qual contrapartida que o município vai ganhar com isso. O que eu não quero é ver uma cidade daqui a alguns anos sendo prejudicada de qualquer forma, né, tanto na questão ambiental como social. Eu tenho trabalhado muito com isso, tanto que eu coloquei um geólogo na Secretaria de Meio Ambiente, né, uma pessoa que entende totalmente desse processo de extração, do processo minerário, e a gente tem que trabalhar muito em cima disso. É o futuro, eu acredito que não tem como a gente fugir dessa questão da mineração de terras raras na nossa cidade, mas a gente está muito atento, inclusive, na questão de fiscalização. Nós estamos hoje o município não faz fiscalização de extração minerária e eu estou trabalhando muito para trazer o mais rápido possível essa fiscalização para a cidade, para a gente começar a ter algum poder, né, sobre essa questão, porque hoje realmente, João, está tudo muito, eu posso te falar, muito nebuloso, né? A gente não entende o processo como um todo e também o município não pode fazer fiscalização. Então é o que vai estar em voga aí no futuro da nossa cidade, o futuro que já começou, né? Hoje mesmo, como eu estou dizendo, saíram os licenciamentos. Então a gente vai estar trabalhando diante de uma realidade que está imposta. É uma discussão a nível mundial que está acontecendo, essa questão de terras raras em Poços de Caldas, um assunto muito sério, que me preocupa bastante, mas eu acredito que é preocupação também dos órgãos superiores, né? Do governo estadual e federal, que são os grandes responsáveis por essas autorizações. Entendi. E é porque fica um discurso muito, muito diferente, né, da empresa com os ambientalistas. Sim. E não tem, por exemplo, um estudo do Comitê de Bacia Hidrográfica para entender como é que vai ser o impacto disso na bacia. Essa é a nossa preocupação maior, João. É muita informação errada, não é muita pouca informação. Né, por parte dos dois lados. Então, e quando o pessoal preocupado com a questão ambiental também, eu entendo a preocupação deles, porque é a mesma que a minha, eu acho que falta informações para eles. A gente tem que lembrar que está numa fase de licenciamento prévio, né? Vai ter muita discussão, são 3 fases de licenciamento, isso vai ser muito discutido, mas é uma coisa que não está sendo discutida só em Poços, né? Está sendo discutida no país inteiro, no mundo inteiro, e a extração de Poços é uma modalidade que, pelo que a gente recebeu de informações, é uma modalidade completamente diferente, né? Vai ser uma extração na argila, uma extração que causa menos dano ambiental, mas que não deixa de nos preocupar. Mas você também tem buscado essa informação? Muito, bastante. Como eu disse, né, coloquei um geólogo na secretaria, inclusive na audiência pública que foi feita há poucos dias na Assembleia Legislativa, eu fiz questão de mandar o meu secretário de Meio Ambiente, que é uma pessoa completamente técnica, que entende de assunto. É uma preocupação que eu tenho, estou completamente envolvido nessa questão, mas também principalmente deixar que o município não fique desguarnecido, né? Acabei de falar a questão da ANM, fiz questão de na ANM e no Ministério de Minas e Energia, porque eu acho que o município também tem que buscar proteção para isso. A gente está num período de chuvas, como é que está a preparação da cidade para isso? O que foi feito esse ano nesse sentido? Uma obra muito importante a gente lembrar são os gabiões aqui da João Pedro, que a gente não deixou de executar um segundo essa obra, né? Mesmo com dificuldade financeira. É uma obra que continua, a gente teve chuvas muito pesadas há 10, 15 dias atrás, que com certeza, se não fosse essa obra, a gente teria tido problema não só aqui na João Pinheiro, mas também na área central da cidade. É uma coisa constante, né? A limpeza de bueiros é feita de forma constante na cidade, limpeza dos ribeirões, inclusive ontem eu estive passando na Zona Sul, pedi para fazer uma limpeza hoje emergencial no Ribeirão Platina, e tem que acontecer de forma frequente. Período de chuva, que é um período que nos dá uma certa dor de cabeça, né? O poder público tem dor de cabeça, é buraco sendo feito na pista, é mato crescendo, e isso é o nosso trabalho do dia a dia, né, João? Um prefeito chegar aqui e falar que não vai ter buraco na rua, que não vai ter mato, não precisava de prefeito aqui, né? A cidade corria sozinha. E esse período a gente enfrenta algumas dificuldades, principalmente pela pouca quantidade de servidores na rua que a gente tem disponível hoje. Mas estamos fazendo tudo a contento, é um período que a gente perde um pouquinho mais de paciência da população, mas estamos passando aí, se Deus quiser, vamos passar por mais um período de chuvas aí, sem ter problemas maiores na nossa cidade. Certo.
Em relação à saúde, estava dizendo sobre as obras das UBS, queria que você fizesse uma atualização sobre essas obras, quando que vão ter novas UBS? Sim, bom a gente lembrar que a saúde talvez fosse, antes de assumir, era o maior desafio que a gente tinha, né? Uma mudança muito grande que a gente fez, trabalhando junto com a Santa Casa de Poços, agora prestando um excelente serviço para a nossa cidade e muitas mudanças acontecendo, né? Eu falei que não tinha notícia de que Poços teve construindo ao mesmo tempo 5 unidades de saúde, né, ao mesmo tempo. E a gente está fazendo isso agora, né? O Hospital do Câncer, o UBS no Campos Elísio, o UBS no Santo André, o UBS no Country Club, o UBS no Tiradentes. São 5 unidades sendo construídas ao mesmo tempo. E a gente também foi contemplado há poucos dias, né, com uma policlínica, uma nova policlínica que vai ser instalada na Zona Oeste, que é recurso do PAC. A gente está esperando só a liberação do governo para anunciar, mas é uma obra que a gente já teve ela habilitada no governo federal. Então, no próximo ano já vamos ter alguma dessas obras sendo inauguradas. E saúde, né, tem que ser sempre tratado com prioridade, né, João? Foi muito bacana uma ação que a gente fez esse ano, que foi um mutirão lá, um mutirão do coração. Um mutirão de exames de vários procedimentos que estavam com fila muito grande e a gente praticamente zerou. Não existe essa de zerar a fila, né? A fila vai crescendo a todo dia, mas a gente praticamente levou a zero a fila que a gente tinha anteriormente, atendendo cerca de 4.500 pacientes, inclusive ajudando cidades da nossa região também com esses atendimentos que foram gratuitos. O município não teve custo nenhum com isso. Vieram médicos da UFMG fazer esses exames para a gente ficou muito feliz de estar proporcionando isso. Mas mais do que isso, também retomando algumas cirurgias eletivas, por exemplo, de otorrino, que há muito tempo não eram realizadas. A gente fez mutirão também, atendendo muitas pessoas, cirurgias ortopédicas, ginecológicas. Foi muita coisa que aconteceu nesse último ano, mas principalmente a questão do atendimento. E aí eu tenho que ressaltar o trabalho dos servidores, né? A gente implantou uma filosofia de atendimento mais humanizado na saúde. Isso tem acontecido muito ao nosso contento e a gente está muito feliz pelo atendimento que está sendo dado em todas as nossas unidades. E quando você expande, né, construir novas unidades, aumenta o número também de despesa, né, com pessoal, por servidores, exemplo. principalmente. Como que você faz para conseguir equilibrar isso, considerando que a folha de pagamento da prefeitura já tem um percentual alto? A gente já está chegando no índice de responsabilidade fiscal, né, que é 53,4%, se eu não me engano, perto disso. Aí a gente está na beira ali, né? A gente fizemos concursos agora, estamos evitando chamar, estamos só cumprindo a reposição de servidores, né, evitando chamar novos, mas é o que você disse, é a mesma questão que a gente tem na educação, né? A gente tem uma fila de educação, também tem trabalhado, tem reduzido muito essa fila, mas se a gente for pensar em construir novas unidades, né, a cada fila que a gente tem, nós vamos ficar construindo unidade o resto da vida, e unidades elas são dispensiosas mesmo, né? Elas causam um custo muito grande para a prefeitura, tem servidores administrativos, servidor de limpeza, servidor de segurança, né, professores, e isso causa um custo muito grande. A gente está fazendo na educação, a gente evoluiu em muita coisa, né, principalmente na questão da inclusão. Hoje a gente tem auxiliar de inclusão em todas as unidades, né? Pode estar faltando algum pontual, mas todas as unidades, e é um projeto que a gente colocou como obrigatoriedade, mas os investimentos na infraestrutura eles têm que começar a acontecer, mas não criar unidades novas, a gente tem que ampliar unidades já existentes. Isso é muito mais vantajoso para o município, inclusive para quem tem filhos estudando nas unidades do município. É uma questão que a gente vai avançar bastante durante esse ano. Educação também é um dos grandes desafios que a gente tem, mas também já mudamos muita coisa, né? Agora a gente já tem uma grade curricular única para todas as unidades, a gente tem muita coisa que aconteceu. Tem também o Ampliar, né, que é a Casa do Autista, que é a Singular, quer dizer, que a gente fundou recentemente ali no Country Club e vamos continuar trabalhando. A educação é prioridade, eu acho que a gente tinha que mudar a cultura da nossa educação, fazer os servidores entenderem a nossa proposta, que vai também leva a tecnologia para dentro de sala de aula, e isso a gente pode falar com muita tranquilidade, né? A nossa rede de educação está comprando essa briga junto com a gente e a gente pode esperar mudanças muito significativas na educação das nossas crianças aí nos próximos anos. Dentro desse processo de redução dos custos, a Secretaria da Pessoa com Deficiência ainda está de pé? A Secretaria da Pessoa com Deficiência não deixou de dar prioridade. Aliás, eu vou falar da assistência social um pouquinho, que foi um dos pontos onde a gente mais avançou, né? Criando políticas públicas para a mulher, políticas públicas de igualdade racial, políticas públicas LGBT que não existiam na cidade. A gente criou muita coisa na assistência social. Eu vou falar que esse ano foi o ano da assistência social e pessoa com deficiência foi o principal. Foram várias ações que a gente fez para a pessoa com deficiência. A gente já tem um departamento criado dentro da secretaria, o pessoal trabalhando na questão da pessoa com deficiência, e hoje é o que nos impossibilita de criar justamente a questão financeira, né? Mais uma secretaria que está sendo criada e nos está gerando uma despesa muito grande. Ainda está no nosso projeto a criação, mas a gente depende principalmente dessa questão financeira para viabilizar.
voltando um pouquinho na saúde, como que a prefeitura hoje gere a questão dos medicamentos, né? Teve uma crise já esse ano em relação a isso. E como é que funciona, porque alguns não são de responsabilidade do município, Sim, né? todo ano após o ano eleitoral é um ano complicado para a prefeitura, gente. E isso a gente encontrou um grande problema no início do nosso governo, que foi a falta de medicamentos padronizados, né? Os medicamentos padronizados, depois do terceiro, quarto mês, a gente conseguiu colocar tudo em dia, fizemos as licitações, os processos de compras de todos os medicamentos e hoje a gente está completamente abastecido nas nossas farmácias, né? O que a gente está trabalhando agora é para centralizar essa distribuição. Espalhou-se, né, a distribuição de medicamentos por várias unidades do município e isso nos deu um problema até de controle de estoque. Agora não, a gente está centralizando, estamos trabalhando em cima disso ainda para centralizar cada vez mais, para que a gente tenha um controle maior na dispensação de medicamentos. Mas é bom lembrar, né, João, tem muitos medicamentos que são de responsabilidade, os medicamentos de alto custo são de responsabilidade do Estado, né? Então, muitas vezes o município tem dificuldade de fornecer esses medicamentos, já que é o Estado que fornece, e em algumas ocasiões tem que ser feito o pedido judicial para que o município forneça a compra desses medicamentos. Hoje, eu acho que é o ponto onde está mais faltando, a falta de envio de medicamentos aí por falta do Estado. Beleza. Vamos falar um pouco sobre o ano que vem, então, né? O que o cidadão pós-caldense pode esperar? Quais são as metas do seu governo para 2026? O primeiro ano é um ano onde o prefeito que assume, ele dá cara, né, ao seu governo e planeja a cidade para os próximos anos. Mas eu gosto sempre de falar isso, a gente já iniciou o primeiro ano com muitas realizações. A gente deu exemplo aqui das 5 unidades de saúde que estão sendo construídas. Vamos inaugurar agora, no começo do ano, em janeiro, uma nova creche ali no Jardim Esperança, que é o Seis Sonho. Tem quadras esportivas, né? Estão construindo quadra esportiva ali no Jardim Itamaraty 3, vai ser uma quadra nova que a gente está fazendo. Tem muitos projetos que já estão em execução. Gosto de falar uma coisa, uma grande conquista que a gente teve. Muitas pessoas, eu falo para fora, até ri, e acontecia isso na nossa cidade. Há pouco tempo eu encontrei um empresário, estava abriu um restaurante na cidade, e ele contou para mim que demorou 3 anos para ter a documentação pronta para abrir o estabelecimento dele, né? É um absurdo. Um empreendedor quer vir para a cidade e às vezes tem uma dificuldade tão grande por conta de burocracia da prefeitura. Isso a gente acabou. Hoje, empresas de baixo e de médio risco estão sendo abertas hipóteses em 12 horas. Isso tem sido destaque em vários locais. O Estado sempre usa o município de Poços como exemplo, graças a uma parceria, né, que a gente fez com o Sebrae, também com a Juseng, que nos ajudou muito nesse processo. E hoje Poços saiu de referência. Poços tornou um local atrativo para investimento e a gente teve recorde de abertura de empresas. Aliás, teve vários recordes, né? Recorde também de adoção de animais, é uma coisa que a gente gosta de trazer, né? Então, quer dizer, a gente começou o primeiro ano com muito trabalho. Você citou algumas coisas aí, projetos que foram aprovados pela Câmara Municipal de Iniciativa do Executivo, também importantíssimos, que há muito tempo estavam sendo discutidos. Então, esse ano, mais do que planejar a nossa cidade, né? A gente começou executando e pode ter certeza, né? No próximo ano teremos muito mais novidades, a cidade não para, a gente fica muito feliz de tudo que está acontecendo na cidade e o ano que vem com certeza será um ano de ainda mais conquistas para Poços do que esse ano. Mas quais as metas que você pode adiantar aí para o ano que vem? A gente tem, como eu te disse, né, vários projetos que foram aprovados no PAC do governo federal. A gente tem reunido a equipe de secretários praticamente 2 vezes por semana para tratar desses projetos. Muitos deles foram habilitados, ainda não estão selecionados, outros a gente já tem como aprovados, como, por exemplo, uma creche que vai ser feita ali na antiga estação do DEMAI, ali no Jardim Kennedy. Como, por exemplo, também uma creche que vai ser feita ali no Dom Bosco, ali embaixo. No Dom Bosco vai ser feita uma nova unidade. Os PSFs também, a gente tem vários pedidos no governo federal, assim como a Policlínica que eu disse aqui, tem outros pedidos de PSF que vão se juntar a outros processos. Há pouco tempo a gente falava da questão de ambulância do SAMU, né? Era um assunto que falava durante muitos anos, ficou falando das ambulâncias, estão tudo quebrado, não sai da garagem. Ninguém fala mais disso, né? A gente conseguiu 3 ambulâncias logo nos primeiros dias de governo nosso e esse assunto é um assunto encerrado. Então tem vários projetos que estão acontecendo e um dos mais importantes que eu sempre gosto de falar são trevos na cidade, né? A gente tem vários trevos que precisam ser feitos, principalmente na Venceslau Braz, onde acontecem vários acidentes. Já estamos com esses projetos contratados, esses projetos prontos, estamos licitando, né, para que uma empresa execute esse projeto. Inclusive, o trevo ali da Saturnino de Brito. O trevo não, o viaduto da Saturnino de Brito. Nós estamos entregando agora em janeiro para o governo estadual o projeto executivo pronto, é um compromisso do governo estadual executar essa obra e a gente vai cobrar, a gente vai ficar no pé, uma obra tão sonhada para a cidade já há muito tempo. Então tem muita coisa para acontecer nos próximos anos, né? E depende muito do trabalho nosso. O prefeito ele tem que estar focado e eu estou fazendo isso desde o começo do ano,
focado no trabalho. Muitas vezes a política, né, muitas vezes a politicagem, ela tira a gente do trabalho, a gente perde muito tempo a ficar discutindo questões políticas que não vão acrescentar em nada para a cidade. Eu acho que todo mundo já percebeu que eu estou aqui dedicado 100% no trabalho e vai continuar sendo assim, né? Deixando um pouquinho a política, a politicagem do lado, pensando mais no trabalho e pensando no que a cidade realmente precisa. Aquela mudança no trânsito do centro, a gente conversa desde que você era secretário de Sim. governo, né? Ela deve acontecer mesmo? Eu vou te falar de coração, é uma coisa que a Secretaria de Defesa Social fez um projeto muito bacana, que naquele momento tornou viável. Te confesso que eu tinha minhas dúvidas se ia funcionar ou não aquele projeto, mas nós vamos fazer uma simulação dele agora em janeiro. O que me fez pensar diferente? Uma simples obra que a gente fez ali, na Edmundo Cardilo, aquele trevo ali na ponte do Centenário, ela tirou muito o trânsito da área central. A prefeito Chagas, que seria um gargalo muito grande, tinha um movimento muito expressivo de veículos, hoje você pode ver que o trânsito ali diminuiu. Então me deu uma tranquilidade para que a gente consiga testar esse modelo. Ninguém consegue saber se vai ser ideal ou não se a gente não testar ele na prática. A prefeitura até adquiriu um sistema, né, um sistema que faz o controle, faz a simulação de trânsito na cidade. No sistema, essa mudança que a gente vai fazer, ela passa com êxito, ela tem muito sucesso, um tempo de circulação na área central da cidade muito menor do que é hoje, mas a gente quer ver na prática se isso vai funcionar. Então vamos pedir, é lógico que é uma mudança também cultural, né? A população tem que entender essa mudança do trânsito, como é que vai funcionar, mas nós vamos fazer um teste, né? Acredito que na segunda quinzena de janeiro a gente vai estar fazendo um teste para ver durante alguns dias, para ver como é que a população vai absorver isso. Até porque no início pode dar alguma confusão ali, Exato. você tem que ter um teste maior até que as pessoas se acostumem. Exato. O mais importante de tudo é que a pessoa fique menos tempo no trânsito, né? Às vezes ela pode ter até um percurso maior que ela tem que percorrer para chegar a um determinado local, mas que ela fique menos tempo no trânsito. Essa transformação que a gente está fazendo na área central, ela vai justamente proporcionar isso, né? Então vamos estar trabalhando, trazendo eficiência, não a gente ficar falando de problemas da cidade, os mesmos problemas com as velhas soluções, né? Temos que trazer soluções novas para os velhos problemas, é isso que a gente tem procurado fazer desde o início do nosso governo. Muito obrigado.